Como se forma o caráter de um imperador? A resposta do Marco Aurélio, ela foge totalmente do óbvio. Ele não vem com teorias complicadas, nada disso. Ele nos dá uma lista. É isso mesmo, uma lista de gratidão. Ele vai mapeando pessoa por pessoa as lições que ele foi absorvendo. E com isso, ele mostra que a verdadeira grandeza não é uma coisa solitária, sabe? É como um mosaico que a gente constrói com a ajuda de muita gente. Bora seguir esse mapa que ele deixou pra gente. A nossa jornada hoje vai passar pelas fundações familiares, sabe? Onde as primeiras sementinhas foram plantadas. Depois, a gente vai conhecer os arquitetos da razão dele, os mestres que realmente afiaram a mente do cara. E por fim, a gente chega no exemplo máximo de liderança que o inspirou a ser quem ele foi. Vamos nessa! Olha, pode esquecer aqueles manuais de filosofia cheios de poeira. O primeiro livro das meditações é, na verdade, um guia prático. É um verdadeiro quem é quem das virtudes na vida dele. É como se o Marco Aurélio nos convidasse a olhar para as pessoas ao nosso redor e perguntar: ok, o que eu posso aprender com essa pessoa? Porque para ele, o caráter é uma obra que está sempre em andamento, construída com as melhores qualidades que a gente encontra nos outros. E onde é que começa essa construção toda? Em casa, claro. Os primeiros tijolos do caráter do Marco Aurélio foram colocados pela família dele. Vamos dar uma olhada em como cada um deles deixou uma marquinha ali. Uma lição que o futuro imperador ia carregar para a vida toda. E aqui que está a genialidade do Marco Aurélio, a especificidade. Ele não chega e fala um simples obrigado, família. Não. Ele disseca as virtudes. Do avô, ele pegou a calma, a serenidade. Do pai, aprendeu a ser discreto. Da mãe, a simplicidade e a generosidade. E do bisavô, olha só que incrível, vem uma lição que ecoa até hoje. Invista em bons professores, porque a educação é o bem mais valioso que existe. Ok, com a fundação da família pronta, era hora de levantar as paredes. E para isso, Marco Aurélio teve os melhores arquitetos da razão que alguém poderia querer. E o interessante é que os mestres dele não davam respostas prontas. Pelo contrário, eles deram as ferramentas para ele construir o próprio pensamento, para ele questionar, raciocinar e, acima de tudo, para aprender a viver uma vida, bem, uma vida examinada. E uma das primeiras lições que ele aprendeu foi uma coisa surpreendentemente moderna. Numa época de torcidas organizadas, de facções, tipo verdes e azuis, ele aprendeu a não vestir a camisa de nenhum time. Essa lição sobre evitar o tribalismo, sobre pensar com a própria cabeça, vinda de quase 2000 anos atrás, olha, nunca foi tão atual. E aí, de um mestre chamado Rústico, veio a lição que talvez seja o coração de toda a filosofia dele. Cuidar de si mesmo não é um luxo, não é um hobby. É o trabalho de uma vida inteira. O autoaperfeiçoamento é a nossa principal responsabilidade. É uma ideia tão simples, mas ao mesmo tempo tão transformadora. O Rústico foi tipo um personal trainer da mente dele. Ele o ensinou a ler nas entrelinhas, a se comunicar sem enrolação, de forma direta, a perdoar sem guardar ressentimento e, talvez o mais importante, a fugir daquela armadilha da vaidade intelectual, de querer parecer mais inteligente que os outros. O que é fascinante é que ele não se limitou a um único tipo de sabedoria. De um lado, ele tinha Apolônio, que era a personificação da lógica, da firmeza. Do outro, tinha Cesto, a pura encarnação da gentileza, de viver em harmonia com a natureza. Marco Aurélio entendeu que a verdadeira sabedoria está justamente em equilibrar essas duas forças. E essas lições iam até os mínimos detalhes, sabe? Até nas interações mais delicadas. Com Alexandre, o gramático, ele aprendeu a arte do feedback construtivo. A enorme diferença que existe entre corrigir alguém e humilhar alguém. É uma habilidade social valiosíssima, que mostra o nível de detalhe que ele buscava no próprio desenvolvimento. E aí, todas essas peças do quebra-cabeça, todas essas lições da família, dos mestres, tudo isso se encaixou perfeitamente na figura de um homem. Seu pai adotivo, o imperador Antonino Pio. Ele era, na prática, a personificação de tudo aquilo que o Marco Aurélio aspirava a ser. A mansidão e a firmeza serena nas decisões profundamente examinadas. Pare um pouco para pensar no poder dessa frase. Não é a força bruta, é a calma. Não é a impulsividade, é a análise cuidadosa. Aqui está a essência de uma liderança que inspira, não de uma que impõe pela força. E isso não eram só traços de personalidade, eram verdadeiros pilares. A liderança do Antonino Pio era construída sobre uma análise minuciosa, sobre autossuficiência, foco total no bem comum e, isso aqui é crucial, uma imunidade completa à bajulação.
Ele não precisava de aplausos, porque a bússola moral interna dele já era mais do que suficiente. Bem, depois de mostrar de onde vieram todas as peças, o Marco Aurélio basicamente nos entrega um manual de instruções. Como é que se pega todas essas lições e se constrói uma vida com propósito? Como é que se transforma a admiração em ação? O resultado é essa bússola moral, super clara e funcional. De um lado, o que deve ser evitado a todo custo: a vaidade, as divisões, a raiva. Do outro, o norte verdadeiro: a razão, a calma, a generosidade. É praticamente um guia para a gente navegar nas tempestades da vida. E no final de tudo, a gratidão se expande. Não é só para as pessoas, é para o universo, para o acaso, para a fortuna, por ter tido a sorte de encontrar bons exemplos. É um lembrete muito poderoso de que a oportunidade de aprender é, talvez, o maior presente de todos. E assim a gente chega na grande lição de Marco Aurélio. O caráter não é um destino, é uma construção. Todos nós somos um mosaico, formados pelas pecinhas que a gente escolhe pegar das pessoas que cruzam nosso caminho. A grande questão é: que peças estamos escolhendo para montar o nosso mosaico? E essa pergunta ecoa até hoje. Quem são os arquitetos do nosso caráter? De quem a gente está pegando emprestado as virtudes que nos definem? Essa reflexão, inspirada por um imperador romano de quase 2000 anos atrás, talvez seja o exercício mais importante que podemos fazer. Se essa análise te inspirou de alguma forma, não se esqueça de curtir, compartilhar com quem talvez precise ouvir essa mensagem e, claro, se inscrever para mais viagens como esta ao mundo das grandes ideias. Até a próxima!